Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vamos falar aqui sobre o argumento de Bolsonaro para não desmobilizar o acampamento no quartel-general. Ele foi questionado na época, vou trazer para vocês o que ele disse. São argumentos assim, a gente observa que ele estava com muito medo de ser preso, mas não adiantou, né? Ele pode ter postergado a prisão que deve acontecer, enfim, a questão é saber se vai ser daqui a pouco tempo, daqui a muito tempo, mas que vai parar na cadeia, né? Disso eu acho que não o próprio Bolsonaro duvida. E falarei também sobre o IBAMA, que deu uma ótima notícia para a Petrobras e para o Brasil, vou falar qual. Também tem uma outra questão envolvendo aí, né, uma outra região que o IBAMA, por enquanto, não deu essa boa notícia para a Petrobras, mas antes, façam tudo isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dedo no dislike, faz parte, acontece. E claro, se puder comentar e compartilhar, tudo isso é muito importante para que mais pessoas venham para cá, se juntem a nós, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, o Paulo Capelli, do Portal Metrópolis, divulgou o seguinte em sua coluna. Vejam só, na última semana, antes de deixar o poder, Jair Bolsonaro foi questionado por um senador aliado. A questão é qual será esse senador, que o colunista não revela o nome, né? Sigilo aqui da fonte. Então, foi questionado por um senador aliado sobre por que não se pronunciava para desmobilizar o acampamento de apoiadores em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Àquela altura, no final de dezembro, Bolsonaro já planejava viajar para os Estados Unidos, mas mantinha silêncio sobre as manifestações que pediam intervenção militar para evitar a posse de Lula. Sim, porque não era só uma manifestação, né, para apoiar o Bolsonaro. Não, eles pediam algo, pediam intervenção militar federal. Teve até gente pedindo intervenção alienígena, com frases, cartazes, pedindo golpe, que o Lula não vai subir a rampa, que o Lula não vai assumir, não sei o que, tudo isso era pedido por lá. Isso, e ali foi alimentando aquele sentimento, né, também nesse quartel, mas em outros espalhados pelo Brasil. E o que a gente viu no dia 8 de janeiro não é algo que começou no dia 7, no dia 8 fizeram aquilo. Aquilo foi sendo, né, alimentado ao longo dos últimos meses e também, né, dos últimos anos, com o Bolsonaro no poder, com algumas mentiras, algumas narrativas, fake news, que alimentavam a cabeça de alguns em relação àquilo que eles pediam, né, nos quartéis generais, na porta dos quartéis e depois lá no dia 8. Voltando para a coluna, o ainda presidente, vejam só, argumentou então que qualquer comentário que fizesse sobre o acampamento, seja ele qual fosse, seria interpretado pelo ministro Alexandre de Moraes como um sinal de vínculo com os manifestantes. O senador, que pediu reserva à coluna, contestou. Disse a Bolsonaro que a tese não se sustentava, uma vez que a declaração seria pela desmobilização do acampamento e não o contrário. Pois é, mas aqui que está o problema para Bolsonaro. Porque se na ocasião, pessoal, pensem comigo e comentem aqui embaixo o que vocês acham, se concordam com o que eu estou pensando ou não. Porque se na ocasião ele pedisse para as pessoas saírem da porta lá do quartel-general em Brasília e dos outros, né, países, Brasil afora aí, ele perderia o apoio dos radicais. E a fama de covarde frouxo, que já existia entre muitos aí, ficaria ainda maior. Então, ele preferiu não desagradar e não perder o apoio desses que lá estavam. Então, assim, para mim é uma questão clara em relação a isso. Do tipo, eu não falo, porque se eu falar, eles não vão interpretar bem. E mais, se o Bolsonaro tocasse no assunto, no acampamento, na porta dos quartéis, e falasse ao contrário, porque essa é a ideia que eu tenho do porquê que ele não falou algo claro para desmobilizar, do tipo, gente, saiam daí, né, vamos reconhecer o resultado, Lula venceu, vai assumir. Então uma possibilidade era essa. E se ele fala isso, né, não tinha como Moraes interpretar isso como algo que o vinculasse, não. Mas se o Bolsonaro tocasse no acampamento e falasse algo que motivasse, né, a manutenção deles lá, aí sim a sua situação poderia se complicar bastante. Então esse senador que tentou fazer Bolsonaro falar tinha certa razão, porque a fala dele tinha que ser nesse sentido de desmobilizar e não o contrário. Agora, o silêncio, né, nessa tentativa de, eu não vou me queimar com os radicais, pedindo para eles saírem de lá. Não vou falar algo que os incentive a ficar lá para não, né, me queimar com a justiça. Não sei se vai adiantar muito, porque, né, agora esse silêncio dele pode ser justamente um fator complicador na sua situação. Porque vejam só o que diz o colunista, não teve jeito. Bolsonaro, que já temia ser preso,
disse que não daria margem para que o ministro expedisse o mandado de prisão contra ele e ficou calado. Ou seja, se fosse para ele falar, certamente ele falaria algo não para desmobilizar, mas que pudesse levá-lo à prisão, que seria no sentido de incentivar o que estava acontecendo ali. Mas esse silêncio, como eu disse, pode custar caro ao ex-presidente. O colunista vai lembrar que a falta de iniciativa do ex-presidente para desmobilizar manifestações é agora interpretada por alguns ministros do STF, alguns, não é só o Moraes que está pensando nesse sentido, como combustível para o que aconteceu no 8 de janeiro, dado o conjunto da obra do ex-mandatário à frente da presidência. Bolsonaro, por sua vez, pondera que silêncio não pode ser confundido com incitação e que as depredações ocorreriam independentemente de qualquer pronunciamento que tivesse dado. Isso aqui é inacreditável, né? Eu acredito que o nível de fanatismo de muitos que estavam na porta dos quartéis, fanatismo por Bolsonaro, era tão gigante que eu tenho certeza que se ele falasse, né, nesse sentido, reconhecendo a derrota, pedindo para o pessoal voltar para as casas, cuidar da família, falavam tanto em família, falavam, gente, então vamos voltar para a família, né, vamos voltar para casa, vamos trabalhar, né, vamos, enfim, cobrar do governo que venceu, porque faz parte, ser oposição é importante para a democracia, não oposição raivosa, né, do quanto pior melhor, como muitos bolsonaristas fazem agora, né? Então, mas se ele tivesse uma fala, né, equilibrada, é difícil esperar também fala equilibrada do Bolsonaro, mas se tivesse, eu tenho certeza que o 8 de janeiro não aconteceria. Então não dá para acreditar que aquilo que aconteceu aconteceria independente do que ele falasse. Isso aqui, sinceramente, não cola comigo, não sei se cola, né, com vocês. Então, esse silêncio de Bolsonaro acabou alimentando em muitos a esperança de que ele estava calado, que tinha um sinal por trás do seu silêncio, e aí deu naquilo que a gente assistiu às cenas lamentáveis e criminosas do 8 de janeiro. E vamos aqui a uma boa notícia. O IBAMA anunciou nesta sexta, dia 29, autorização para a exploração de poços de petróleo de pesquisa na bacia Potiguar, localizada na margem equatorial no Rio Grande do Norte. A notícia foi celebrada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é o que informa aqui o Globo. Disse então o ministro, sendo confirmada a potencialidade da região, teremos mais desenvolvimento para a região e mais recursos para o Fundo Social, que financia saúde e educação. A estimativa do Ministério é que os blocos autorizados possuam um potencial de até 2 bilhões de barris de petróleo. Segundo a pasta, a região está distante da foz do Rio Amazonas, o que poderá facilitar a obtenção de licenças para estudos também no litoral do Amapá. Aqui vai destacar que o Ministério e o IBAMA têm travado uma disputa sobre a exploração de petróleo na margem equatorial. Parte dessas áreas abrange a foz do Amazonas, o que tem provocado forte resistência por parte de ambientalistas. O Ministério de Minas e Energia alega que as perfurações são apenas iniciais e de testes e que não há registros de acidentes nesse tipo de prospecção feita pela Petrobras. Eu já disse aqui várias vezes, a Petrobras tem mais de 1.000 poços perfurados aí na sua história, né, sem registro de acidente. Né, e o que eles estão querendo lá no litoral do Amapá é saber o que tem, se tem, enfim, é prospectar. Nem isso foi autorizado. Apesar disso, vai dizer que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, afirmam que as áreas só serão liberadas caso todos os critérios técnicos sejam atendidos. Então, eu torço para que a Petrobras consiga, então, né, atender todos os critérios técnicos, né, para saber. Opa, tem, não tem, porque a Guiana, né, o Suriname exploram petróleo a poucos quilômetros de onde o IBAMA está até agora proibindo a Petrobras explorar. Ah, Will, alguém pode dizer assim, mas o mundo caminha para não depender mais de petróleo. Gente, isso vai demorar. E até isso acontecer, poxa, se nós temos uma riqueza a ser explorada de forma responsável, não é sair furando petróleo e contaminando e poluindo e não sei mais o que, não. É de forma responsável, respeitando então as exigências que o IBAMA está querendo, que outros órgãos querem, né, para que a gente consiga, como disse aqui o ministro, fazer com que essa riqueza traga benefícios para o povo. Né, claro, tem outras questões mais, vinculadas à política de preço da Petrobras, aos acionistas, etc. e tal. Mas, né, a gente tem que observar que o petróleo também não é utilizado só para diesel, gasolina e outras coisas mais, mas tem uma utilidade muito maior, né, do que essa, né, vinculada aos combustíveis. Então, vamos aguardar e ver. Eu acho importante essa notícia aqui, dessa autorização para que haja essa exploração lá, né, no Rio Grande do Norte, e vamos ficar bastante atento
em relação a essa lá na chamada, né? Eles falam assim, quer explorar na foz do Rio Amazonas, quando fica aí mais de 500 quilômetros, né, do Rio Amazonas, mas do jeito que o pessoal fala, parece que é 500 metros, né? Fala, nossa senhora, tá aqui logo na cabeceira. Não é assim, tá bem distante e espero que logo a Petrobras consiga atender às exigências aí do IBAMA para que a gente possa ter uma notícia boa de lá também. Pessoal, é isso, deixa aqui embaixo o que vocês acham, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, compartilhe, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!